boa tarde ou boa noite, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão. Muito bom saber contar aí com a sua presença. Fico feliz com a sua vinda, conforme aí a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão. Bem-vindos a todas as minhas corujas e corujinhas. Segue-me agora pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos que vamos, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Recebe aí meu S de saúde. Fico feliz com a sua vinda, com a sua participação. Vamos agora somar, multiplicar e acrescentar. Vamos às várias temáticas que será discutido aqui no percorrer. Várias lições aplicadas no direito civil no nosso dia a dia. O nosso primeiro tema sobre sucessões, ordem de vocação hereditária. Exatamente, a previsibilidade, a lei distribui os herdeiros em classes preferenciais, baseada em situações de famílias e de sangue, conforme a nobre e ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz. O artigo 1829 traz estas sequências de pessoas vocacionadas ao recebimento da herança, de modo que, em havendo uma classe mais próxima, a classe mais distante não receberá herança. São 4 classes. Entre temos descendentes, ascendentes, cônjuges ou companheiros e colaterais. O cônjuge, entretanto, tem uma dinâmica hereditária própria, interagindo em certos casos com os descendentes e concorrendo sempre com os ascendentes do decújo, como se verificará no 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: inciso 1, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Aos cônjuges sobreviventes. 4. Aos colaterais. O artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional. E se o herdeiro renunciar à herança, o 1810, na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único dessa, devolve-se aos da subsequente. Entretanto, senhores, este é a nossa primeira mini pílula do direito. A segunda mini pílula do direito, chamado de direitos reais, a hipoteca. Doravante, a hipoteca é um direito real, que recai sobre imóvel, navio ou aeronave, para garantir de qualquer obrigação de ordem econômica, sem transferência da posse do bem gravado para o credor. A hipoteca é um direito real de garantia que grava coisa, imóvel, bem que a lei entende por hipotecado, pertencente ao devedor ou a terceiro, sem a transmissão de posse ao credor, conferindo a esse o direito de promover a sua venda judicial, pagando-se preferencialmente se inadimplente o devedor. O 1475 é nula a cláusula que proíbe ao proprietário que alienar imóvel hipotecado.
pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. O 1476, o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. O 1487, a hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. A terceira mini pílula ao nosso próximo tema: direito de vizinhança, limites entre prédios e direito de tapagem. O Código Civil disciplina o tema dos limites entre prédios e o direito de tapagem. Assim, os proprietários têm direito a cercar, murar, valar ou tapar o seu prédio e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, aviventar o que rumos, muros apagados e outros, renovar que marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados, claro, as respectivas despesas. Entretanto, senhores, o 1297, o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Entre o 1298, sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão o que, de conformidade com a posse justa, e não se achando ela aprovada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará um deles, mediante indenização ao outro. Vamos para a quarta mini pílula do direito. Entretanto, os direitos reais de condomínio, o 1331, pode haver em edificações partes que são propriedade exclusivas e partes que são propriedades comuns dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações, ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de domínio. Entretanto, a vaga de garagem que possui matrículas próprias no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Artigo súmula 449 do Supremo Tribunal de Justiça. Entretanto, a nossa quinta mini pílula do direito. Direitos reais. Credor pignoratício. O 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantido o débito ao credor, ou a quem se represente faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel suscetível de alienação. O parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar.
O 1432, o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. O 1433, dos direitos do credor pignoratíssimo. O credor pignoratíssimo tem direito, inciso 1, a posse da coisa empenhada. 2, a retenção dela até que o indenize das despesas devidamente justificadas que tiver feito, se sendo ocasionado por culpa sua. Inciso 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Inciso 4, promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorize o devedor mediante procuração. Das obrigações do credor pignoratíssimo, o 1435, o credor pignoratíssimo é obrigado, inciso 1, a custódia da coisa como depositário e o ressarcimento ou ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Da extinção do penhor, 1436. A extinção do penhor, inciso 1, extingue-se a obrigação. 2, perecendo a coisa. 3, renunciando o credor. 4, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades, seja de credor e o dono da coisa. 5, quando se adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feito pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º, presume-se a renúncia do credor, quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. 1437. Produz efeitos a extinção do penhor, depois de averbado o cancelamento do registro, à vista das respectivas moras. São apenas aqui algumas observações e anotações. São mini pílulas do direito relacionado ao seu dia a dia. Um grande abraço para todos vocês.